Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão me vendo aqui nessa videoaula. Eu vou falar sobre funções na linguagem. Para facilitar aí para vocês, eu vou explicar o assunto. Eu espero que ajude, tá, na compreensão maior dos estudos de vocês. Quando a gente fala em funções da linguagem, a gente está sempre falando em elementos da linguagem. Quais são os elementos da linguagem? São esses que estão aqui aparecendo na tela aí pra gente, ó. Nós temos o emissor, é quem emite a mensagem, é o eu. Nós temos a própria mensagem, que é o corpo do texto. E nós temos o receptor, que é você. Essa mensagem, ela pode ser falada, ela pode ser por meio de imagens, ela pode acontecer de várias maneiras, certo? Mas é o próprio texto. O código é a língua, é o sistema linguístico que opera, né, através ali dos símbolos, significados, significantes que compõem a língua. Então pode ser o português, espanhol, o francês. E o referente, que é o assunto ou, no caso, a notícia, o fato ou mesmo o contexto do diálogo ou da situação de comunicação ali presente. E tem mais um elemento da linguagem, que é o canal. O canal é o meio pelo qual a gente interage, né? Então pode ser por telefone, TV, rádio, internet, jornal, revista, pode ter qualquer meio. Mas aí nós temos esses 6 elementos, tá? O eu, a mensagem, o receptor, o código, o referente e o canal. São esses 6 elementos aí da linguagem, e esses 6 elementos eles vão corresponder a uma função da linguagem, né? Por exemplo, o emissor, né? Nós teremos a função emotiva. A função emotiva é aquela que expressa as emoções, os sentimentos e a voz do eu, a subjetividade do eu. Valorização do emissor, quem manda a mensagem, valorização dos sentimentos e emoções do eu. Isso, né, pode estar presente de várias formas. Olha aí o exemplo. Se eu fosse, né, para mim, por mim, textos que têm a representação da primeira pessoa, a função emotiva está presente. Então, diários, olha aí um exemplo, né? Quando você escreve o que acontece com você no seu dia a dia, coloca ali seus sentimentos, você vai usar muito o recurso da primeira pessoa. Então, diários são tipos de textos típicos da função emotiva. Blogs e fotoblogs, né? Que também é uma forma de diário, né? Mais eletrônico, diários eletrônicos. Foi só na última semana que consegui fazer uma série de entrevistas sobre os apagões e a rede elétrica. Olha aí a presença do verbo, né, na primeira pessoa, consegui. Twitter também, olha aí os exemplos. Twitter, as pessoas normalmente vão dando opiniões delas. Essas opiniões estão marcadas pela presença, né, do eu, né? Facebook e Instagram nem se fala, né? Que aí as pessoas gostam até de fazer textão dizendo o que pensam, a opinião delas. Olha, músicas também é uma outra forma de você representar aí o texto emotivo, a função emotiva da linguagem. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Poesias, né? Estou tão ligado a você que quando viajo sinto saudades de mim. Nossa, quanto excentrismo! Né, a presença do estou e de mim aí marca um texto tipicamente presente aí na função emotiva da linguagem. Eu te amo, né, declarações, confissões, entrevistas, né, quando a pessoa responde e fala de si mesma. Olha o exemplo da Ivete aí, ó. Eu amo cantar, Jô. O eu, quem fala e quem escreve, é o mais importante da mensagem. Tipo de texto desse. Função apelativa ou conativa. Então, vocês viram aí a função emotiva? A função emotiva está centrada no emissor e a presença aí de um texto que tem a subjetividade, a opinião, os sentimentos do eu, certo? É isso aí. E a função apelativa ou conativa é o contrário, é a função que está centrada no tu, no você. Influencia e valoriza o receptor, então está centrado no receptor, em quem recebe a mensagem, e o texto é feito para você. Olha o exemplo aí, né, do slogan do mais você. A função apelativa está presente em chamados, ei, você,
Ei, você aí? Exortações, pedidos e orações. Papai do céu, mande um raio sobre aqueles chatos que enviam minha foto falando para chegar logo a sexta-feira. Né? Que bonitinho. E aí a gente tem esse tipo de pedidos, exortações, orações, quando fala, Senhor, Deus, me ajude. Você está centrando o teu texto no tu, na presença, na figura do tu, no você, né? Súplicas, ordens, vem aqui agora. Sermões, olha o padre, né? Fábio de Mello. Conselhos, aviso, não jogue papel no vaso sanitário. Olha aí a presença do aviso, né, do verbo. Os verbos no imperativo marcam muito esse tipo de texto. Entrevistas, quando se faz a pergunta a você, do que você mais gosta, Ivete? Né? Textos motivacionais, você consegue, vai em frente, siga em frente, né? Felicidade para você, centrados no tu. Quero você na minha festa, convites também é um exemplo de textos com a função conativa, bilhetes, beijos de uma admiradora, nem tanto secreta, boa noite. Cartas, né? Também quando está centrado no tu. Cartões, desejamos a você e toda a sua família um Feliz Natal. Telegramas, você acabou de receber um telegrama online dos Correios. Olha aí o texto centrado no você. Mensagens de celular. Você não pode ser ninguém no mundo, mas pode ser o mundo de alguém. E-mails. Oi, amiga, beleza? Que saudade de vocês todos. Quais as novidades? Mande notícias, ok? Beijos. Conversas do Facebook, Instagram e Twitter, né? Aí, ó. Queridos amigos, sinto-se abraçados em agradecimento às lindas mensagens de aniversário. Como é bom ler tantas demonstrações de carinho e amizade. Mil beijos. Redes sociais, em geral, também usam esse recurso. Placas também, né? Dizendo aí, não fume, é proibido estacionar. Tudo que indica ordem, desejo, pedido é a função apelativa ou conativa. Receitas também, porque está explicando como fazer. Então, ó, forre a maçadeira, separe essa mistura, derreta, levante levemente a margarina, fique parecendo migalhas, até que fique parecendo migalhas, faça uma covinha no meio, misture, mexa. Quando você sentir o sabor, né, então preste atenção que esse texto está todo centrado no você, como você deve proceder. Manual de instrução também vai dizer um passo a passo para a pessoa fazer determinada coisa, também conativo. Olha outro exemplo aí, cartazes instrucionais, né? Então, cumpra seu dever, a dengue pode matar. Encha de areia até a borda dos pratinhos dos vasos de plantas, guarde garrafas, jogue no lixo, mantenha, lave, entregue, remova, não deixe a água da chuva acumular. Então, são cartazes instrucionais, também está centrado no tu, função apelativa da linguagem. Propagandas, então essa aí é a principal, né? Que use e abusa desse recurso aí da função conativa, tá? A maioria das propagandas, ó, beba Coca-Cola, né? Prepare seu coração para grandes emoções, compre batom, né? Beba esse agito, Coca-Cola aí também, ok? Deu para entender, gente? Então nós temos, ó, olha só esse cartaz aqui, né? Esse exemplo aqui, ó. Previna-se do coronavírus. O que fazer e o que não fazer? O que fazer? Lave bem as mãos, mantenha os ambientes arejados, ao tossir ou espirrar, cubra o nariz com a boca, o cotovelo, o lenço descartável. Participar de aglomerações. Aí, o que não fazer? Participar de aglomerações, compartilhar objetos pessoais. Saiba mais, baixe o aplicativo Coronavírus SUS, tá? Então, nós temos um texto todo baseado aí, né, na função conativa, por conta dos verbos que estão no imperativo, né, dando sugestões, fazendo pedidos aí, ou ordem, dependendo do texto.
A função apelativa usa muito verbos no imperativo que expressam em ordens, pedidos, súplicas, conselhos. Exemplos: pare, olhe, veja, use, compre, beba, faça, fique. Certo? Não esqueça, adoro você. Você, quem ouve, quem lê, é o mais importante da mensagem no tipo de texto desse. Função referencial ou denotativa. A função referencial ou denotativa, seu objetivo é transmitir informações, notícias a respeito da realidade. Os verbos são usados no presente, tá? Esse tipo de texto. A função referencial está presente em jornais. Mortes em rodovia caem 21,7% após instalações de radares. Então, o centro da notícia é informar. Notícias falsas põem vidas em risco. Cuidado, perigo. Covid-19. Pernambuco registra maior índice de isolamento social no país. Então, no caso aí a notícia no Twitter, né? Que é uma rede social. Também no Instagram, também no Facebook, quando a intenção é informar, é dar uma notícia. Em revistas, olha, veja aí, o milionário mora ao lado, né? Então, você tem ali as notícias que são dadas na revista com a intenção aí, pelo menos espera-se que a intenção seja informar, né? Seja imparcialidade. Jornais, Folha da Manhã, mulher morre em acidente na Barra. Notícias de rádio também. Podcasts, né, que são textos auditivos, notícias na TV, Globo, SBT, Band, Nova Globo, né, tudo isso, tá? Tudo isso faz parte aí da função aí de informar, né, a função referencial ou função denotativa. A notícia é mais importante nesse tipo de texto, certo? A notícia é o mais importante aqui. Função metalinguística. Como essa imagem se desenha, o desenho que desenha a própria mão. A função metalinguística está centrada no código, tá? Na explicação do código pelo código. Como assim? Normalmente, muitas vezes os alunos têm dúvida nessa função, mas é simples. É quando, por exemplo, o poema fala do próprio poema, o teatro fala do teatro, o cinema fala do próprio cinema, sabe? No caso dessa imagem, o desenho está falando do próprio desenho, da arte de desenhar. Define, explica ou traduz elementos de um código texto, linguagem explicativa, denotativa do dicionário, está presente em explicações, né? Por exemplo, aulas, você usa a linguagem para explicar a própria linguagem, cartazes explicativos, dicionário, a palavra explica a própria palavra, o sentido da própria palavra, enciclopédias também, atlas que está explicando alguma coisa através de uma linguagem, mapas, gráficos, como exemplo aí, né, também fazem parte aí, né, da função metalinguística. Livros explicativos, livros didáticos, livros de história, de português, de ciência, eles usam a linguagem para explicar a própria linguagem, para explicar determinado assunto, é metalinguístico. Matéria no caderno, também. Olha a Wikipédia, né? É um site na internet que a gente usa para consultar informações sobre determinado assunto. Wikipédia aí também é metalinguístico. E programas da TV que falam sobre programas da TV, por exemplo, Vídeo Show, Tá no Ar. E a gente vai para a função poética. A função poética, o centro é na mensagem. O texto está centrado na mensagem. A valorização da palavra, da mensagem é usada de forma diferente, criativa, presente em poesias, né? Então, o texto se organiza em função do próprio texto, como esse acróstico aí, ó. Você tem aqui, ó, Jesus te ama, de maneira vertical, e o texto segue nos versinhos aí, ao longo do texto. Então, a gente tem um acróstico, por exemplo. São textos que são organizados de uma forma bem poética, bem estética, centrado na estética e na produção do texto. Por isso que é função poética. Músicas também podem ser, né? E aí a gente vai para a função fática. Então, vocês entenderam aí a função poética? Quando o texto é organizado de uma maneira muito bonita, muito bem elaborada, e nós temos a função centrada na própria mensagem,
E a gente parte para a função fática. A função fática é centrada no estabelecimento de um contato entre o emissor e o receptor, tá? Vocês vão entender. Olha só. Quando você diz, oi, alô, e aí? Conversa quando você fala, e aí, tudo bem? Como que você tá? Então, a necessidade de manter o diálogo, isso é a função fática, é aquela que está centrada no canal, no veículo. Opa, tudo certo? Suavão. Olha o outro exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Você tá me imitando? Você tá me imitando? Já jantou? Jantou? Te amo. Sim, já jantei mais cedo. Então, nós temos aí a função centrada no processo de comunicação. Cumprimentos e saudações. Oi, oi, tudo bem? Joia. Olá. Oi, tudo bem? E aí, beleza? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E tchau. Então, são tipos de textos centrados no... São tipos de textos, né, que tem vários recortes aí, várias formas. Espero que vocês tenham entendido. São 6 funções baseadas nos 6 elementos. Ah, então, a função emotiva no emissor, a função conativa no receptor, a função fática no canal, está centrada no canal, no meio pelo qual você vai passar a mensagem, para manter aquela mensagem. A função metalinguística está centrada no código, na língua, né? Na explicação do código pelo código. Um poema que fala de um poema, um jornal que fala da composição do jornal, qualquer veículo, qualquer coisa. Um teatro que fala da arte do teatro, um cinema que fala da própria composição do cinema. É a função metalinguística, tá? Então, assim, às vezes um texto ele pode ter várias funções de linguagem, às vezes pode ter até mais de uma função, mas sempre vai predominar uma. Em questões de vestibulares, normalmente você tem que observar quando tem que, sempre quando é a principal, a mais que está predominando ali naquele texto que você está analisando. É isso que você vai observar, certo? E aí você vai ver. E é isso, gente. São essas 6 funções, né? Então, nós temos aí essas 6 funções, a função emotiva, a função conativa ou apelativa, a função fática, a função poética, a função metalinguística e a função referencial ou denotativa, tá? Só para a gente simplificar aí. A função conativa, a função emotiva está centrada no eu. A função conativa está centrada no tu. A função fática está centrada no canal, a função metalinguística está centrada no código, a função referencial está centrada no assunto e a função poética está centrada na mensagem, certo? Na própria mensagem. Eu espero que essa explicação ajude vocês. Tudo de bom aí, se cuida, fiquem com Deus, tá? Tomem cuidado, não saiam de casa se puder, tá? Lavem as mãos, tomem todos os cuidados possíveis. Um abraço, fiquem com Deus.